Nós conversávamos com alguns pastores ontem, né? Eu ouvi mais do que... Eu participei, mas ouvi mais, não falei muito. E era justamente isso, né? O que difere quando nós entregamos alguma coisa, em qualquer sentido, em qualquer campanha? A oração. A bênção que nós pedimos, né? Vou entregar um exemplo, vou entregar o azeite. Se eu entregar o azeite, você vai levar um azeite. Mas se eu pedir uma bênção, você levar a bênção que Deus vai fazer a obra através do azeite. E Deus vai lá e se manifesta. Então é importante nós apresentarmos e colocarmos. A unção faz a diferença. A Bíblia fala que a unção quebra o jugo. E nós cremos nisso e glória a Deus por isso. Vamos lá, pessoal. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. E aqui que me chama a atenção. Esse versículo foi citado pelo pastor Jaime, claro que está na Bíblia, mas ele citou e me chama a atenção para trazer para você essa mensagem. Qual? Juízo produzirá entre os gentios. Deus te ungiu com o Espírito Santo para você produzir juízo entre os gentios. Não só os gentios, mas aqui está gentios. Nós somos ungidos, pessoal. Você é ungido, você é ungida. Nós somos ungidos para dar bom testemunho. Produzir juízo entre os gentios é bom testemunho. Nós somos ungidos para testemunhar através das nossas vidas, das nossas atitudes, as pessoas que são gentios, aqueles que estão fora do Evangelho, a produzir na vida destas pessoas o juízo, que claramente trará a justiça divina, a justiça a qual salva, o qual cura. Só que Deus nos ungiu para essas coisas. Ele te ungiu, você é eleito. Quem crê que é eleito de Deus aqui? É bonito, né? A palavra eleito de Deus. Uma coisa é do homem. O homem elege, talvez erre, mas Deus jamais errou em eleger alguém. Por isso que Ele elegeu você, por isso que Ele me elegeu, nos elegeu, para que colocasse em nós o teu espírito e que nós pudéssemos produzir juízo na vida dos gentios, para que nós pudéssemos testemunhar sobre a vida de todos eles. Nós temos que ser testemunhas. Testemunhas de Cristo. Testemunhas do Evangelho. As pessoas têm que saber quem nós somos e que nossas atitudes mostram quem nós somos. Nossas obras devem mostrar quem nós somos de verdade, desde o início a qualquer outro dia das nossas vidas. Desde o começo de um dia, o começo de uma vida, desde o dia que você aceita Cristo. Ser vistos como pessoas eleitas, ungidas pelo Espírito, para que possamos produzir juízo na vida de todos os que estão à nossa volta. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 19, as pessoas estão esperando isso da gente, pessoal. Vamos entender isso? Romanos capítulo 8, versículo 19. Testemunhar é uma dádiva. Testemunhar não é verbalmente só. Principalmente atitude. Principalmente através de ação. Principalmente, muito mais do que falar é ser. Muito mais, independente de quem nós somos, o que nós falamos, que nós temos que ser. Né? Porque eu me intitular crente é uma coisa, agora mostrar que eu sou é outra. E Deus me ungiu, te ungiu para isso. Romanos 8, 19. Você foi ungido para ser uma testemunha de Jesus. Para ser e fazer, dar bom testemunho e ser, né, um bom testemunho. Romanos 8,19 diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Pois é, as pessoas estão esperando você se manifestar como filho de quem? De Deus. Há uma ardente expectação, queima nas pessoas essa espera para verem a diferença entre os filhos de Deus. Hoje nós vivemos no mundo, isso é muito comum, a gente vê isso em jornal, né? Vê na televisão, vê em reportagem. A pessoa que faz o certo, todo mundo se escandaliza. Escandaliza assim, não negativamente, mas se escandaliza. Nossa, ele falou a verdade, mas é o certo, não é não? Né? Eu sempre lembro de um exemplo, né? Quando eu busco falo sobre isso, acaba lembrando esse exemplo, né? De um jogador de futebol que ele falou a verdade no meio de um jogo, que um tinha pisado e ele falou que não era, que ele que pisou, ou seja, ele pisou no mesmo jogador do time. Aí o juiz pensou que fosse o adversário, ele ia dar cartão para o adversário e falou: não dá cartão para ele não, fui eu que pisei nele, não precisa não.
Aí todo mundo falou, nossa, o que é isso que ele fez? Mas ele fez certo, gente. Falou a verdade. As pessoas estão esperando que alguém faça isso. Por isso que quando faz, todo mundo todas as pessoas ficam abismadas, vamos dizer, nossa, ele falou a verdade, nossa, ele não olhou para a mulher bonita que passou, nossa, isso e aquilo. É um exemplo só que a gente dá por cima, porque as criaturas estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos ungidos pelo Espírito para produzir juízo entre os gentios. Nós somos ungidos pelo Espírito para fazer isso. Nós somos ungidos por Deus, somos eleitos por Ele, escolhidos por Ele. Fomos eleitos, levantados nesse mundo e fomos ungidos pelo Espírito dele. Claro, ali que é uma visão de Cristo, mas nós somos também, cremos nele e faremos as mesmas obras. Nós somos ungidos para testemunhar. Aí vamos dizer, vamos um pouquinho fechar a nossa vida na nossa família, no nosso lar, né? As pessoas da nossa casa, veem em nós realmente uma pessoa de Deus? Temos que ver, nós sabemos que sim, a maioria, vamos pensar dessa forma positiva, mas assim, o dia após dia, né? Até no pedido de desculpa, se um casal, por exemplo, está tendo algum tipo de contenda e uma pessoa ceder e for lá e pedir desculpa, vai acabar a contenda. Você foi eleito, foi ungido para produzir frutos. Não só para falar, eu sou de Deus, ou esposa, vamos fazer uma oração. Tudo isso é válido, não estou dizendo que não seja. Mas nós temos que entender que Ele nos ungiu para sermos e fazermos e darmos bom testemunho. As pessoas estão esperando em nós o bom testemunho. Não importa se hoje alguém está aqui pela primeira vez, se alguém nunca conheceu o Evangelho, tem que ser a diferença. E afinal, já vi pessoas, eu conheço, você deve ter conhecido, nosso povo deve conhecer, pessoas que nem conhecem a Bíblia, mas são pessoas de caráter. E olha, está cheio aí fora. Pessoas que realmente jamais mentiriam, né? Ontem, por exemplo, está aproveitando a oportunidade, aberto, não vou dar nome de ninguém não, fui numa lanchonete, que eu costumo ir em São Paulo, lá, né, que nós passamos lá, ficamos bastante, fui lá, e conversando, todas as vezes a gente compra isso e aquilo. Aí ontem eu fui pagar, nós tá um grupo de amigos, né, foi comprando café, essas coisas, né, chocolate, essas coisas mais, fomos fechar a conta. Na hora que fui pagar, fui fazer o pagamento, ele falou assim, olha, essa semana, não sei se você sabe, o dono do estabelecimento, o dono, nessa semana, presta atenção em mim aqui, gente. Nessa semana, você veio aqui, pastor, e eu acabei fazendo a conta errada, eu passei, eu vou descontar agora, tá? Eu nem sabia. Não era muito, era R$10, mas eu nem sabia. E a pessoa vai na igreja? Não vai, não. Ele chegou lá e falou, vou descontar aqui, tá? Eu te falei errado, você veio aqui, você pagou, e eu falei errado, então estou descontando aqui, tudo bem? O que é certo, ele falou para mim, o que é certo. Eu falei, amém. É bonito ouvir isso, pessoal. Não é aproveitador, poderia simplesmente falar, nem lembra, mas não é aproveitador, pessoa de caráter, dá prazer de ver essas coisas, e não é ainda da igreja, vai ser em nome de Jesus, mas ainda não é. A gente conhece a pessoa, né? Convive ali, às vezes, não é todo dia, mas o dia que está lá convive. É bonito ouvir isso, é bonito ver essas ações, e às vezes de crente, vou usar esse termo bem popular, a gente não vê essas coisas. Tem gente que vai falar que é bênção. Olha que bênção. Olha, Deus me deu uma bênção. Ele passou aqui, eu falei o valor, ele passou. É resposta de oração. Não estou falando que alguém faça isso, estou banalizando. Mas não, nós temos que produzir juízo. Nós temos que produzir. Isso é o mínimo, do básico do básico. Se alguém um dia chegou e te deu troco a mais, é coisa simples que eu estou falando, devolve, não é seu. Mas você não percebi, já foi. Não, dá um jeito. Liga lá para a empresa, eu estou que devolver aqui tanto. Se um dia você passou do pedágio lá, vazou lá, furou, ninguém te mandou cartinha nenhuma, você tem obrigação, por ser cristão, de voltar lá ou ligar para a empresa e falar assim, me dá uma conta que eu tenho que depositar isso aqui. Nós temos um pastor na igreja, né, sem citar nomes, um pastor da igreja, que antes de ele se converter, ele pagou a carta dele. Pagou para tirar, pagou. Antes de se converter. Aí ele se converteu, sabe o que ele fez? Procurou o Detran e falou assim, eu paguei a carta, quero tirar de novo. Povo de Deus, Deus nos ungiu para isso. Deus nos ungiu para produzir frutos, bom testemunho. Tem gente que fala, me perdoa a expressão, bobão. Alguns até falam até lá, para que fazer isso? Você foi ungido para isso, para produzir juízo.
Ah, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É a sua consciência. Estou falando que você vai para o inferno porque se não fizer isso. Não estou falando isso. Mas nós temos que ser assim. Deus nos ungiu. Não foi o pastor Vitor que te ungiu. Não foi o nosso missionário, o pastor Jaime, nossa liderança que te ungiu. Foi Deus, Jesus, que te ungiu com o Espírito. Pessoal, isso aí para quê? Produzir juízo entre os gentios. São coisas como essas. E que dá alegria, prazer de você ver as pessoas fazendo isso. Nós temos que fazer isso. Alegria e prazer. De verdade. Se eu estou devendo para alguém, se eu estou devendo, se eu não sei, me perdoe. Mas se eu estou devendo, me fala, eu quero pagar. Nós vamos quitar as dívidas, como? Se acertando. Eu vou chegar diante de lá, meu nome não vai ficar sujo. É um exemplo, né? Estou usando aqui, aproveitando a oportunidade. Não vai. Ah, está sujo, tudo bem. Não, a Bíblia fala que o bom nome vale mais do que qualquer ouro, qualquer riqueza. Então tem que se acertar. O seu nome vai produzir bom fruto, vai ser juízo. Deus te ungiu para isso. Essas coisas, não seja inadimplente, não faz isso. Não pegue um carro, compre e depois fica sem pagar a parcela, esconde, porque quando vier o fiscal tentar pegar lá quem que mandar, aí você fica fingindo que não tem, aí depois passa um tempinho, aí você vai lá e fala, não, vou negociar para baixar a parcela. Malandragem não é coisa de Deus, pessoal. Ah, mas é muito acima do que os juros é muito abusivo. Quem mandou você assinar o papel na hora de comprar? Visse isso antes. Pegasse o carro mais barato, então, ao invés de ficar fazendo umas maracutaia dessa, bom fruto, Deus quer ver isso da gente. É assim que funciona. Porque uma coisa dessa, você vai ter que mentir. Aí um dia bate um cidadão lá na sua porta, vem buscar o carro. Ah, não está aqui. Onde está? Não sei. Alguém pegou, levou, escondeu. Você vai mentir. Não vai dar certo, não vai vingar. Aí a pessoa fica presa, fala assim, eu nunca tive tudo que quis, nunca tive tudo que eu gostaria de ter. Por quê? Porque não produziu bom juízo. Se te produzir, a Bíblia vai te preencher de bênçãos que estão escritas aqui. Deu começando em Deuteronômio 28 lá, pega aquela lista e vê e creia que está ali, que é seu, é direito. Continuando aqui, pessoal, Hebreus 12:1. Você foi ungido para ser um testemunho, hein? Para dar bom testemunho e ser um. Dá para entender o que é isso, pessoal? Unção? Deus derramou sobre nós o Espírito dele para produzir juízo entre os gentios, entre os que ainda não conhecem, porque quem conhece sabe, né? Mas quem não conhece. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Só para a gente entender bem rapidinho. Nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? A nuvem nós sabemos que está sobre nós. Só quando a gente pega um aviãozinho aí que a gente vai por cima das nuvens, né? Mas aqui na terra, aqui no terra firme, as nuvens estão sobre nós. Nós temos uma nuvem de testemunhas. Se você olhar o livro de Hebreus, capítulo 11, quem conhece já sabe. Ali são os heróis da fé. Vai falar de Moisés, de Abraão, vai falar da Raabe, vai falar de muitos ali. Então você tem uma nuvem de testemunhas para ver o que eles fizeram, a diferença que eles fizeram. Muitos não eram certos, que se corrigiram. Também ali fala de Esaú, que era um homem mau e foi profano. Então você vai ter essas testemunhas para que você corra a sua carreira, deixe o embaraço e o pecado. Você veja a diferença. As testemunhas fazem isso com a gente. As testemunhas fazem isso com a gente. Eu nunca esqueço que isso aconteceu comigo. A primeira vez que eu assisti foi antes de ler. No comecinho da minha caminhada com Jesus. Eu assisti o filme de José. Alguém já assistiu? Aqueles antigão. José do Egito. Alguém já assistiu esses filmes aí? Antigo, pessoal. E ali tem alguns detalhes. Como eu não tinha lido a Bíblia, me afeiçoei muito aquilo. E eu vi aquele antigo, aquele filme de José. E aquilo me encantou. Mesmo na tecnologia, que não era tanto, mas me encantou a história. E eu lembro até hoje que assistindo aquele filme, eu falei com Deus. Falei, Senhor, eu quero ser como José. Porque José foi vendido pelos seus irmãos, quem conhece a história já sabe. José foi acusado injustamente de abuso, e ele não tinha feito nada. Mas mesmo assim, ele não fez nada contra as pessoas. Assim, ele manteve a sua comunhão com Deus. Quem sou eu para tocar na esposa do meu Senhor? E quem sou eu para pecar contra o meu Deus? Pecaria contra o meu Deus e contra o meu Senhor, que é o seu esposo, jamais faria uma coisa dessa. E aquilo mexeu. Quando você vê essas testemunhas, mexe com vocês. Fala, não, eu quero ser igual. Foi o que eu realmente passou na minha mente, passou no coração. Eu quero ser igual. Ver essa pessoa me estimulou a ser igual a ela.
Agora, se nós não estamos sendo bons testemunhos, hein? Né? Isso é muito comum. Quem tem mais irmão, eu tenho um irmão mais velho, né? Na minha adolescência, para a infância e adolescência, eu me espelhava muito nele. Me espelhava muito nele. Tanto que eu sou formado em administração. Só que antes de fazer a faculdade de administração, eu tentei, o que eu tentei? Edificações, aqui no ETVAB, sabe o colégio técnico aqui? Eu sou daqui, né? Então eu conheço tudo. Eu tentei por causa que ele fez edificações. E depois eu não consegui edificações, eu fui para agrimensura, porque era menos vaga, era menos concorrido. Também não passei, graças a Deus. Não é meu foco. Mas assim, eu quis fazer isso antes de fazer outra coisa, por causa dele. Porque ele fez, eu quero seguir o que o meu irmão faz. Ele era minha testemunha, só que não era muito boa na época. Hoje é uma bênção, mas não era muito boa na época. Mas era minha testemunha, e nós que somos testemunhas de muitas pessoas. Dos gentios que estão chegando, dos novos que estão chegando. Nós somos espelhados, você não vê, mas você é espelhado. As pessoas olham para você e falam, eu quero ser igual. Aí vê lá, imagina, o cidadão na igreja, só um exemplo, tá, pessoal? Oh, aleluia, aleluia, aí fala em línguas, chora, aquele negócio todo, ou tem um jeitão mais sério, mas ó, esse homem é muito sério, servo de Deus. Aí de repente, essa mesma pessoa que observou essa uma pessoa falando em línguas, orando, chorando na presença de Deus, de repente vê essa pessoa aí paquerando uma outra pessoa que não é sua esposa. É um exemplo só para ficar em entendimento. Que testemunho nós estamos sendo? Deus nos ungiu para sermos boas testemunhas dele. Nós somos ungidos pelo Espírito para fazer a diferença. Nós temos uma nuvem que rodeia, que está acima de nós, para que nós deixemos o embaraço e todo o pecado que em nós rodeia, próximo. E assim corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí fala aqui no versículo 2, que é muito conhecido. Como que eu vou correr para a carreira que está nos proposta? Você já tem exemplos, mas agora você corre olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que Deus fale mais ao seu coração hoje. Amém, pessoal? Quero fazer uma oração de 7 minutos com vocês no máximo, mas Deus vai abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé na graça de Deus, pessoal? Deus te ungiu, olha a responsabilidade, Ele te ungiu para fazer a diferença. Ele te ungiu para dar bom testemunho, produzir juízo entre os gentios. E eu lhe peço, Pai, toca essa pessoa, toca o meu coração, toca o nosso. Meu Pai, se alguém tentar falar alguma coisa mal, seja pacificador, você vai produzir bom fruto. Você não é qualquer um, é o melhor de Deus. Assim vai acontecer no nosso meio, Pai. Abençoe muito essa pessoa. Deus falou com você, o Espírito Santo falou contigo, está querendo te ensinar? Aceita o ensinamento, é Ele é Senhor, nós somos servos, Ele é dono. Ele sabe do que é melhor para nós. E aqui nós estamos em oração dizendo, Senhor, eu vou ser bom testemunho, eu vou fazer a diferença. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Abra o seu coração, Ele vai te abençoar. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Aleluia! Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer
cair. Aleluia. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Pai, eu só peço que o Senhor abençoe os meus irmãos. E eu peço a Deus que o Senhor nos faça testemunhas vivas do Senhor. Por onde nós passarmos, por onde nós andarmos, que Deus te use, meu irmão. Faça diferença no seu trabalho, as pessoas lá têm que ver em você o juízo que Deus colocou em você para fazer a diferença. E produzirá juízo entre os gentios. Assim será na sua vida. Deus vai te usar, Ele te ungiu, você é eleito. Você é eleita para que na sua casa você seja destaque, para que na sua casa você brilhe, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu cuidado com a nossa igreja. Oh, nós vamos adorar o Senhor, mas com todo o nosso coração, em o nome de Jesus Cristo. Oh, meu irmão, eu quero que você, com uma forte salva de palmas, aplauda Jesus. Mas não deixe de adorar, porque você é o espelho. Em nome de Jesus, diga: você é o espelho, assim ó, que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é o espelho. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar.